Ainda empresários, esse nosso encontro de hoje é uma aula ouro que eu preparei aqui para vocês. Olha o tema de hoje. É por isso que você vive exausta e a sua empresa não cresce. Você já sentiu que, apesar de todo o esforço que você faz, as renúncias, tudo que você faz para poder colocar energia, foco e tempo no seu negócio, o resultado não corresponde a todo esse esforço? É muito esforço para pouco resultado. Você sente isso? Se faz sentido o que eu acabei de falar, fica até o final. Eu vou trazer o porquê isso acontece, como você faz para poder sair desse ciclo de tanto esforço para pouco resultado. Eu sou Luciana Tempesta, fundadora da Academia Produtiva. Eu sou especialista em produtividade e planejamento para micro e pequena empresária. E aqui nesse perfil eu apoio, oriento e ajudo micro e pequenas empresárias a saírem dessa rotina exaustiva para ganhar confiança e ousadia para ser muito bem-sucedida. Se faz sentido para você, já curte esse vídeo. Segue aqui o canal para você não perder nenhum desses conteúdos, que eu estou aqui toda semana com muito conteúdo prático para você aplicar na tua rotina profissional. Então, bora lá para falar o nosso tema. Se você coloca muita energia, tem muito esforço e tem baixo resultado, a questão é, não tem a ver com fazer mais, não é ação, é a direção dessas ações. Mas, olha, não é só questão de planejamento bem feito, objetivo bem definido para o teu negócio. Precisa separar a empresa da empresária. Qual é o objetivo? Qual é a necessidade que a tua empresa tem hoje? Nem sempre é a mesma necessidade que você tem. Pode ser que a tua empresa tenha um resultado financeiro, se ele ainda não está saudável, mas ela pode ter um resultado financeiro melhor do que você. Você já deve ter ouvido várias vezes, separa as contas da empresa com as suas contas. Eu não estou dizendo, não estou trazendo esta proposta, estou fazendo uma proposta antes. A gente precisa separar antes as nossas necessidades das necessidades da empresa, os nossos objetivos com os objetivos da empresa. Isso que eu estou falando aqui, tem pessoas que nunca pararam para pensar dessa forma. Porque a gente está muito acostumado a ouvir que a gente tem que separar as contas, e precisa, é fato que precisa. Mas pode ser que nesse momento, você, como microempresária, ainda está tudo muito misturado. Calma, essa é uma etapa, ela precisa ser feita sem dúvida. Mas antes disso, se você não ganhar essa primeira consciência de separar o objetivo que a tua empresa, a necessidade que ela precisa, daquilo que você precisa, o negócio não vai, não anda. Por quê? Se de repente você fala assim, poxa, a empresa não está faturando, eu não estou conseguindo vender. E aí você mexe no preço, você mexe na oferta, você faz alguma promoção, você às vezes mexe até no produto, no serviço, e mexe aqui, faz isso e aquilo, e a questão é, não tem nenhum problema com produto, com preço, pode ser até que você possa cobrar mais, entende? Mas você, por a não habilidade da venda, por não ter tanta habilidade em vender, você não está conseguindo que um produto, um serviço campeão realmente chega na mão do cliente. Mas não é o produto o problema. É você que não tem habilidade suficiente para que isso aconteça. Percebe o que que eu quero dizer com isso? Se você sentar e colocar a tua empresa aqui e falar assim, vem cá, então isso já começa a parte prática. Então já aproveita, pega papel e caneta para anotar isso aqui. Você vai olhar para a tua empresa, vai olhar. Você agora é a consultora que foi contratada para poder entender, identificar três pontos ali que a tua empresa precisa para ela poder ou melhorar algum ponto e alavancar o resultado. Então, ela fala assim, poxa, eu preciso faturar mais, o faturamento está baixo, ok. Mas o problema não é o produto. O problema não é o produto. Você ouve elogios de cliente, você tem um reconhecimento pelo produto, pelo serviço prestado. Não é essa a questão, né? Quando você olha para o preço, como eu falei, a grande maioria das empresárias que eu atendo, elas precisam é aumentar o preço e não abaixar. E não é dar desconto, promoção nem nada. O problema não está no preço, como eu falei, e muitas vezes nem no produto. Tá como essa venda está sendo comercializada, como está sendo feito tudo isso. Então, pode ser que o problema esteja ali no produto ou no serviço, mas eu estou trazendo aqui da experiência de centenas de pessoas que eu já atendi e atendo. E o que a questão não está geralmente no produto e no serviço. Está muito mais
na forma como aquele produto está sendo vendido. Então, a tua empresa fala para você que ela precisa faturar mais, e ela fala, poxa, tá tudo bem aqui com o produto, com o serviço. Só que você precisa ter alguma estratégia para poder me colocar aí no mercado. As pessoas precisam saber mais de mim, conhecer mais a marca, a empresa, o produto, o serviço. Você precisa apresentar de uma forma mais atrativa. Você percebe, está conseguindo captar o que eu estou trazendo aqui para você? Porque você está se esforçando muito para vender. Aí você fala, Luciana, mas eu participo de um grupo e outro grupo, e eu faço uma oferta, eu faço uma live, eu faço isso, aquilo, aquilo, e o resultado não vem. Eu não sei mais o que eu faço. Então, está faltando estratégia, você precisa estruturar uma estratégia. Eu quero te trazer aqui uma estratégia bem simples, mas que ela não é no estalar de dedos que o resultado vai vir correndo. Porque se até hoje você está fazendo de uma forma desestruturada, sem estratégia, ou adotando uma estratégia a partir do problema e não da causa, o problema é falta de faturamento, você vai para cima disso. Mas qual que é a causa da falta do faturamento? Se você está atuando a partir do sintoma do problema e não da causa, está errado. Você vai ter mais do mesmo. Então, a proposta aqui é, primeiro passo, como eu falei, identificar o que essa empresa está dizendo para você. O que está acontecendo nesse momento? Se ela falar, é o produto, é o faturamento, é a imagem da marca que você quer transmitir A e está transmitindo B, você precisa fazer uma breve análise, entendendo a partir da empresa. Percebe? Não sei se você conseguiu captar isso. Primeiro ponto. E ó, o objetivo da empresa não é o seu objetivo, é o que ela precisa hoje. Tem muitas pessoas que às vezes têm loja e falam assim: ah, eu preciso trazer novidade para a loja, mas eu não tenho dinheiro para trazer novidade para a loja. Pô, com o que você tem ali, o que que você pode fazer? Qual que de repente é um serviço que você pode agregar, um valor que você pode agregar para aquilo ali que você tem, neste momento com os recursos que você tem. Aqui eu já estou entrando em algumas estratégias. Eu preciso que você acompanhe aqui meu raciocínio, porque eu não coloquei um roteiro específico, que eu quero trazer consciência para você. Num próximo vídeo, sim, eu vou trazer um roteiro específico, falar do funil de vendas passo a passo. Mas é que eu preciso que você ganhe essa consciência. Porque não adianta eu trazer um roteiro explicando para você o planejamento estratégico para funil de vendas, trazer a receitinha perfeita, impecável, que ela funciona, ela é incrível, se você não ganhar essa consciência que o que está acontecendo de você ter muito esforço e pouco resultado, muito provável está muito mais na sua atitude e postura, no seu comportamento, do que no negócio em si. Você precisa mudar sua postura e seu comportamento para poder entender que a empresa tem uma necessidade e você tem outra. E aí sim, quando você vier para a empresa, você veste essa roupa de empresária que vai atender a necessidade da empresa. Anota isso. Quando você entende a necessidade que a sua empresa hoje tem, você vem para a empresa vestindo a sua roupa de empresária para atender a necessidade da empresa. Porque a empresa está precisando do quê? Se ela está precisando de faturar mais ou ela está precisando ser mais conhecida, como que você vai fazer isso? Legal, então vamos pegar esse ponto que geralmente é esse ponto que tá entre os três da grande maioria, que é a questão do faturamento. Legal, então ela fala, preciso faturar mais. Ok, já entendeu uma coisa. Agora vamos ver, é problema com o produto? É problema com o meu serviço ou produto? Se você já atende, já tem clientes, você já ouviu o que o seu cliente fala. Se você está ouvindo que elogios e tudo mais, está sendo reconhecida, o problema não está ali no produto ou no serviço. Então, se não está ali, está nas estratégias que eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas saibam realmente a transformação que meu produto ou serviço gera nela. O que, que é que eu posso agregar na vida dessa pessoa com isso que eu estou servindo? Então, isso é um ponto. Então, você precisa, de repente, entender melhor, né, o que, que o teu produto ou serviço leva de benefício para o teu cliente. Quais são os benefícios que ele tem se ele comprar com você? Outra coisa, que aí já entra no funil de vendas, você precisa entender. Você tem pessoas que não te conhecem, que a gente chama de topo de funil,
pessoas que já conhecem a tua marca, não estou nem falando de clientes, mas que conhecem o teu produto ou serviço, que aí seria pessoas que estão ali meio que no meio do funil, já conhecem. E aí você tem uma ação específica para essas pessoas, e as pessoas que estão ali já há um tempo namorando, paquerando ali teu produto e serviço, estão mais prontas para você fazer uma oferta. Então, qual que é a estratégia mais básica que você pode fazer se você precisa faturar mais? Primeiro, é isso que eu falei, se você não identificar aonde está esse gap, que você já validou que o produto e serviço está ok, aí você começa a perceber que o cliente não percebe os benefícios que o teu produto oferece, que você pode até cobrar mais, porque às vezes quando é muito barato, isso aconteceu comigo. Porra, Luciana, quer dizer que você tem esse super currículo, e isso eu ouvi, né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que sempre busca orientação, conhecimento, estou no meio de várias pessoas, ambiência, e eu ouvi não só dos meus mentores, como de pessoas que estavam ali do meu lado, outras empresárias. Porra, mas seu currículo é impecável, o seu atendimento é incrível, o que você gera de resultado é maravilhoso. Tá muito barato. É por isso que você não está vendendo quanto você gostaria de vender. Porque as pessoas não vão valorizar, entende? Gente, olha isso. Isso foi uma ficha que caiu há um tempo atrás e, sem dúvida nenhuma, assim, quando eu mexi no preço, eu valorizei ainda mais através do preço, as pessoas me enxergaram de forma diferente. Não é só que eu fui e refinei o meu público, mas mesmo as pessoas que estavam ali, eu já estava alinhada com o meu público, elas não compravam de mim porque, pô, é muito barato. Não dá nem para acreditar que tudo que você está falando que você entrega de verdade. Olha que doideira. Mas por que que eu fazia isso, gente? É por isso que eu estou trazendo aqui essa consciência para vocês. Porque a minha postura interna, eu não estava conseguindo ver todo este valor. Eu não confiava tanto assim. Eu não acreditava, pô, será que realmente, né, vão pagar? Eu tinha medo de não conseguir vender. E aí o problema, por isso que eu estou falando para vocês, o problema não era o produto e o serviço, era a minha forma de apresentar esse produto e serviço. E aí, é óbvio, eu tinha muito esforço para pouco resultado. Será que isso está acontecendo com você? É a tua postura? Luciana, não, na minha postura não tem problema nenhum em vender, nenhum, cobro caro mesmo, sei o meu valor, não tenho problema com isso. Ótimo. Mas se você não tem problema nenhum com isso, não está tendo resultado, você diz que o produto e serviço está ok, você cobra o valor que sim, você não tem problema nenhum em cobrar, em vender, em se oferecer e tal, e não está tendo resultado congruente com o teu esforço, então agora tem uma outra questão. Você não está trabalhando realmente o teu funil. Você não está colocando ali ações semanais para ampliar o número de pessoas que conhecem o teu produto e serviço, que é o topo do funil. Você não está fazendo ações semanais para as pessoas que já conhecem a tua marca e se relacionam, poder engajar mais com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço, saber mais, você não está oferecendo algo ali para ela poder se engajar melhor, e você não está ofertando todas as semanas para as pessoas que estão ali com você. Por que você está falando toda semana, toda hora? Gente, porque a gente vai construindo semana a semana, é um plantio. Às vezes você está ali há meses construindo com um grupo de pessoas, para esse grupo ali poder te validar mais, poder despertar mais interesse, querer pôr a mão ali na carteira para te pagar. São meses. E se a gente não está trabalhando todas as semanas pequenas ações para atração dessas pessoas, para relacionamento e para oferta, por mais que você tenha um produto e serviço ideal e você saiba vender muito bem e está tudo ok, se você não tem essa estrutura de ações semanais, você vai ficar sem resultado. Entendeu? Então, assim, percebe que aí, de repente, está fazendo muito esforço, mas você não está trabalhando os três níveis do funil. Está focado muito em um nível. Ah, não, eu estou fazendo um monte de ações para as pessoas conhecerem minha marca, imagem de marca, isso e aquilo. Tá, mas você está trabalhando quem já conhece e fazendo oferta toda semana? Não adianta você focar. Tudo bem que tem momentos
que você está com foco em mais um dos níveis, mais em atração para a marca ou mais em ofertas. Você pode colocar mais foco, sim, mas você não pode deixar de fazer toda semana pequenas ações para cada um desses níveis, porque senão você está ali, faz, mas você deixou de lado coisas importantes. Quando a gente coloca, presta atenção numa coisa, quando a gente pensa no funil de vendas, aqui eu estou trazendo o funil, vou falar bastante dele, porque faturamento é uma das coisas que mais pega, né? Então, quando você pensa no funil de vendas, você tem o topo do funil, que é a atração, o meio, que é relacionamento, e o fundo, que é oferta. E aí você tem as ações importantes que você precisa fazer ali toda semana para poder fazer atração, relacionamento e oferta. Tudo é importante. Agora tem algo que é determinante. E aí que vem aquilo que eu estava falando ali com vocês no comecinho. Você listou a necessidade do teu negócio ali, e aí você determinou aí como um objetivo o faturamento. E aí você já entendeu, já fez toda a pesquisa, como a gente está conversando aqui, o problema não é produto, não é serviço, não é preço, tal. Então, está faltando essa estratégia. E aí, se você tem mais urgência em levantar caixa, é mais determinante vendas, ou seja, o fundo do funil, do que relacionamento e atração. Então, você vai pôr mais energia ali no fundo. Ok? Beleza. Só que você não pode deixar de fazer os outros dois níveis, as outras ações que são importantes, não são determinantes, mas são importantes. Por quê, Luciana? Porque olha só, se você foca essa semana em fazer oferta, a semana que vem, você precisa ter novas pessoas para poder continuar fazendo oferta. Só que se você não fez nenhuma ação de relacionamento e nenhuma ação de atração, como que você vai ter semana que vem as pessoas, né, te procurando ou você fazendo oferta para essas pessoas, sendo que você não trouxe novas pessoas para dentro da sua base de clientes? Então, você nunca pode deixar de fazer o que é importante. Não é porque eu coloquei foco no que é determinante que as ações importantes eu deixo de lado. Mas eu vou colocar 80% da minha energia ali no determinante e vou pegar esses 20% e vou fazer microações ali. E por que que eu tenho que revisar semanal? Que pode ser que na próxima semana ou nas próximas semanas, o que é determinante mude de lugar. Agora, o que eu preciso é muito mais atração do que oferta. Então, você vai fazer 80% do seu tempo ali, energia, na atração e oferta, e deixar os 20% para as outras ações importantes. Conseguiu entender como que a gente vai pensando e desenhando estratégias? E aqui eu trouxe só essa questão da venda, mas a lógica de você identificar o que a tua empresa precisa. E aí você vai eliminando as questões. Pô, se não é ali essa questão de produto e serviço, se não é a questão da minha postura, tem a ver então com a estrutura do meu plano de ação. E aí, quando eu faço essa estrutura de plano de ação, aqui eu trouxe, se é vendas, eu trouxe a estrutura como funil de vendas, eu preciso entender o que eu vou colocar mais a minha energia, qual é a ação mais determinante para essa semana e distribuir o restante das ações naquilo que é importante. E aí, você desenhou uma estratégia. Passo um, entender o que a tua empresa precisa. Passo dois, você começa a entender quais são as interferências que você faz nisso que a tua empresa precisa. Você precisa entender se você está com a postura adequada para atender isso que a sua empresa precisa. Se você não está com a postura adequada, seu plano de ação é adequar a sua postura para você poder atender isso que a sua empresa precisa. E você adequar a sua postura se você não está dando conta sozinho. Então, vamos voltar. Já falei a primeira parte que eu falei para vocês, trouxe aqui um plano de ação quando você está ok na tua postura. Supondo que agora você identificou o que a tua empresa precisa, mas você não dá conta de atender o que a tua empresa precisa. Você não consegue, você não consigo, tá difícil para mim, tá? Você não consegue. Tua empresa precisa de A e você não dá conta de entregar esse A. E agora? O que que você pode fazer? Poxa, eu não posso contratar ninguém, eu estou sem dinheiro para isso, estou com pouco tempo para me dedicar, tal. Ok, a gente tem um problema aí, agora já entendemos o problema, vamos buscar a solução. O que você hoje diz que a sua empresa precisa, com o recurso que você tem em mãos hoje, será que você daria conta de fazer para atender isso que a sua empresa precisa?
E aí, quais coisas você pode fazer? Você tem algum mentor, tutor, alguém que te orienta quando você tem dúvida? Você pode pedir ajuda para essa pessoa. Você participa de grupos de network, onde você tem troca com outras empresárias, se fazem rodas criativas, faz benchmarking, para poder saber de soluções que outras pessoas estão aplicando nos negócios dela, que você pode pegar a inteligência daquela estratégia que a pessoa desenhou para você trazer para você. Se pesquisa, você tem pessoas que você se inspira através das redes de conteúdo, redes sociais, que possa te trazer insights? Porque olha só, o que eu estou trazendo aqui pode ser para você um insight que você não tinha pensado ainda. Eu estou te trazendo um recurso. Quais são as pessoas que você está ouvindo que pode trazer isso? E você vai e desenha um plano de ação baseado nas coisas que você começou agora a ganhar consciência, dá um pequeno passo. Então, para essa semana, o que eu dou conta de fazer, eu aprendi com fulano isso, eu pesquisei, agora eu vou fazer essa experiência aqui. E você vai, de alguma forma, se você não tem um mentor ali, que é a pessoa que vai estruturar junto com você, mas você tem grupos que você pode ali se nutrir para poder pedir essas informações. Pessoas como eu estou aqui, outras pessoas que possam te nutrir com algo que você ainda não sabia, você vai aprender para poder colocar em prática. E aí você desenha o seu plano de ação, semana a semana, e você vai com os recursos que você está conseguindo adquirir aqui agora, fazer o que precisa ser feito, até você conseguir fazer melhor ainda. E aí, só para pegar isso tudo que eu estou falando aqui e voltar, né? Um estalo de dedo aqui para você poder para, pausa, e eu quero que você linke isso tudo que eu estou falando com o tema do nosso encontro de hoje. É por isso que a sua empresa não cresce e você está sempre cansado. Qual que seria a palavra-chave aí para tudo isso? Se eu tivesse que trazer três palavras aqui chaves, né? Primeiro, planejamento. Você realmente planeja o que a tua empresa precisa versus o que você precisa? Coisas diferentes. Segundo, organização. Você organiza estas ações que a tua empresa precisa e que você precisa de uma forma cronológica no decorrer da semana, para você acompanhar semana a semana. Não é fazer uma lista, não. É você entender quais são as ações, se comprometer com ela, né? O que é se comprometer com ela? Escrever essa ação ali na tua agenda, no teu planner. Você vai se comprometer com isso, que é a organização. E aí a parte da estratégia. O que é essa estratégia? De tudo que você precisa fazer, tem alguma, não é uma outra, né? Tem algumas ações. Então, você listou várias coisas importantes. Disso que você listou, o que você considera para essa semana o que é determinante? Que aí entra aquilo que eu falei de colocar mais energia no que é determinante e distribuir o restante do seu tempo e energia naquilo que é importante. Então, planejamento, organização e estratégia. Quando você começa a fazer isso de uma forma habitual, isso é a tua mentalidade sendo desenhada para isso. Quando você começa a fazer exatamente isso que eu falei, esses passos aqui, semana a semana, você está desenvolvendo uma mentalidade mais produtiva. O que é uma mentalidade produtiva? Uma mentalidade que, independente da realidade das circunstâncias que você está hoje, busca uma solução com os recursos que você tem no momento. É aquilo que você tem. E até criar recursos. Como que eu crio recursos? Eu falei algumas formas. Você tem mentor, você tem tutor, você tem grupos que você participa, ambiência que você frequenta. Você tem os recursos das redes de conteúdo e redes sociais para poder buscar livros. Aqui, ó. Tem vários recursos que você pode se nutrir para você poder, enquanto você não consegue, de repente, ter um mentor ali com você mesmo construindo essas estratégias, ter um time, equipe e tudo mais, você vai buscar esses recursos. Só que se você não fizer o que eu falei, de identificar o que a tua empresa precisa, planejar essas ações, desenhar uma estratégia para focar na determinante, você vai continuar fazendo muito, 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 muito esforço para ter pouco resultado. Não tem como. Ainda mais se você não tem time, se você está muito sozinha. Até porque, vamos lá, você é só empresária? Não faz mais nada da vida? Eu, por exemplo, sou mãe, né? Agora é 11h20. Meu filho chega da escola 15 para 1.
E uma coisa que eu gosto muito de fazer, não todos os dias, mas a grande maioria dos dias, eu gosto de preparar o almoço para mim e para ele. Então, eu tenho esse papel, eu vou preparar o almoço daqui a pouquinho, né? Então, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou amiga, eu sou filha, eu amo estudar, então eu tenho meu momento de estudo, eu amo filmes, então eu tenho meu momento que eu paro ali para ver um filme, tenho a minha atividade física, meu autocuidado, minhas meditações, caramba, são muitas coisas que eu faço no decorrer do dia. Então, eu preciso de um planejamento inteligente, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, e estratégico. Se eu não coloco uma estratégia, o que que é estratégia? Colocar foco naquilo que é o mais importante. O mais importante eu chamo de determinante. Não adianta só ter um planejamento estruturado, e aí eu não dou conta de exercer, de executar esse planejamento. Agora, se toda semana você faz isso de pouquinho em pouquinho, repete isso, aqui o que eu escrevi aqui, antes de entrar aqui que eu falei. Eu vou propor para elas colocarem isso, repetir essa mesma estratégia por 4 semanas. Vai terminar a semana, pô, deixa eu organizar, ver o que eu fiz, agora o que que eu vou fazer nessa próxima semana. Faz essa mesma estratégia por 4 semanas, que você vai ver a transformação nos seus resultados. Não tem como você não começar a ter resultado. Porque você está mudando a tua mentalidade e a tua mentalidade vai moldar o teu comportamento. Agora, deixa eu colocar aqui rapidinho mais um ponto. O que que ajuda demais, demais a gente a sair desse ponto que a gente está para ir para lá? Você já entendeu e eu vou falar de novo, vou ser bem chato. Você precisa entender o que a tua empresa precisa. Não continue fazendo, esforçando e tal, tal, a partir daquilo que você está só vendo. Para. Faça a análise que eu falei no começo. Senta, faz de conta que a tua empresa é uma pessoa, ela está ali na tua frente e ela fala para você o que ela precisa. Cuidado para não ficar, como eu falei, não é o produto ou o serviço, e você aí querendo mexer em preço, produto e serviço. Porque o problema está em você e não na empresa. Vai olhar qual que é realmente a necessidade da tua empresa. Isso é o mais importante de tudo. Aí você segue com a estrutura que eu te falei de planejamento. Vai definir esse objetivo, vai entender qual é a tua postura e os recursos que você tem, aplicar essas ações que você precisa e colocar foco no determinante, sem deixar de fazer um pouquinho das ações importantes, colocar pouca energia nisso. Feito isso, ótimo. O que que eu quero trazer aqui para vocês? Quanto mais só você está, quanto menos equipe, pessoas para trocar você tem, mais difícil fica. O grupo, pessoas, a ambiência que a gente se propõe, ela tem assim um potencial enorme de nos encorajar. E quando a gente se sente com coragem, a gente potencializa a nossa autoconfiança. E a autoconfiança é essencial para a gente se colocar ali em movimento, para aquilo que a gente precisa mesmo. Então, quais são os ambientes, as pessoas, as influências que você tem? Porque imagina só, ó, supondo que você agora toma a decisão de mudar a tua alimentação. Fala, não, agora eu quero fazer um low carb, eu quero mudar a minha alimentação. E aí o grupo que você convive é um grupo bem desencanadão com a alimentação. Então, todos os finais de semana que vocês se reúnem, é uma pizzada, é macarrão, é risoto, é um monte de coisa assim, que é o básico. Vai ser muito mais difícil para você. Não estou dizendo para você largar as pessoas que você convive, mas você precisa começar, de repente, a ir menos, a frequentar menos um ambiente que não favorece tanto o teu objetivo. E começar a ir para ambientes que favoreçam mais. Simples assim. Tem hora que a gente precisa mudar um pouco o grupo de pessoas que a gente está convivendo. Porque senão a gente não vai conseguir ir para o caminho que realmente a gente quer. Esse negócio, por exemplo, de alimentação, eu não como carne. Minha família inteira é do churrasco, a grande maioria das pessoas que eu conheço e tal. Até que atualmente eu conheço mais pessoas que se preocupam com a alimentação. A gente vai mudando de tribo, mas eu não como carne há 20 anos. Então, para mim é muito fácil hoje ir nos ambientes e me virar.
muito fácil. Mas no começo não era fácil. E para mim foi muito importante, porque eu amava comer carne. Ah, não gosto. Eu tomei uma decisão e aí eu precisei reforçar a minha decisão. E aí o ambiente influencia. Todo final de semana tinha churrasco, tanto da minha família quanto de amigos. Né? E meu namorado na época era carnívoro. Então, assim, foi bem desafiador para mim naquele momento. Hoje eu sei que se eu tivesse me afastado um pouco daquele ambiente seria mais fácil. Então, hoje, quando eu tenho um objetivo e eu preciso tomar coragem, eu olho para o ambiente e as influências que estão ali comigo. Tem dois tipos de influências, de forma bem macro. Os grupos, pessoas, lugares que você está frequentando, que é essa parte macro. Então, o lugar que eu vou, as pessoas que eu convivo, os grupos que eu participo, isso está te influenciando. Pode te influenciar positivamente ou negativamente para o seu objetivo. E a outra influência, isso aqui, ó, os livros, isso aqui que a gente está aqui agora, as pessoas que eu vou escolher ouvir, seja num vídeo no YouTube, seja num podcast, qualquer coisa. O que eu vou escolher ouvir para poder me nutrir daquilo que eu quero. Se você é uma empresária que está buscando, né, ter mais produtividade, entender qual que é o benefício potente do planejamento. Se você quer ter mais ousadia, mais confiança, aí sim, esse é o seu lugar. Esse canal aqui é lugar para você. Então, isso é o que eu vim trazer para você hoje. Cuide, né, para fechar aqui. Depois de tudo que eu trouxe, se você não cuida da sua ambiência, é muito você precisa de muito esforço para mudar a tua postura. Além de mudar, então eu mudei minha postura, legal, assim, agora eu, né? E como eu sustento esse desconforto? Que nem eu decidi não comer mais carne. Gente, sustentar aquilo, eu precisei fazer um trabalho muito grande. E eu fiz um trabalho na época de buscar, né, conhecimento e tudo daquilo que estava na minha cabeça, dos meus motivos para não comer carne. Eu queria reforçar os meus motivos e eu busquei várias coisas que reforçavam meus motivos. Na época, continuei no mesmo grupo, foi mais difícil, mas hoje eu mudaria sim de grupo, como eu faço hoje. Isso não é deixar as pessoas de lado, isso é priorizar. Eu preciso proteger o meu objetivo. Presta bem atenção, a última coisa aqui. Plano de ação, a estratégia que você define, ela vai proteger o teu objetivo. O objetivo que você definiu ali, que é o que a tua empresa precisa. Como que você protege aquilo? Através de um plano estruturado e da estratégia que você definiu. Agora, como que você vai proteger esse plano? Porque quem executa o plano é você, o ambiente que você frequenta, as pessoas que você elege ali para conversar, para se unir e tudo mais. Percebeu? Então, eu protejo o meu objetivo através de um planejamento, de uma estratégia, e eu me protejo para poder fazer valer, ter foco e disciplina, que as pessoas falam, ah, eu quero que eu foco e disciplina. Sim, meu filho, está faltando clareza e motivo para você colocar energia ali. E aí, o ambiente influencia muito o que você busca e o que você frequenta. Presta atenção nisso. Eu falei muita coisa de repente aqui, gente, só que é pouco, porque eu estou falando para você estruturar um plano e cuidar do seu ambiente. É isso. Vou resumir todo esse nosso bate-papo aqui de 30 minutos, certo? Então, se tudo isso aqui que eu falei fez sentido, compartilha esse vídeo. Deve ter muitas empresárias que você conhece que caramba, se esforça pra caramba e não tem resultado coerente com aquele que é o esforço dela. Manda que esse vídeo pode, ó, ser aquilo que ela estava precisando para entrar no trilho. E continua aqui nesse canal, porque eu sempre trago conteúdos para poder te orientar e apoiar nessa sua jornada, né, para ser uma empresária muito bem-sucedida. E se eu falei alguma coisa aqui que te deixou dúvida, põe nos comentários, que eu sempre estou de olho, eu vou te responder. E algum tema que você queira que eu aborde mais, que eu fale mais, que eu me aprofunde, coloca aqui também no comentário, que eu vou com certeza ter todo o prazer de falar com vocês. Então é isso, mulheres incríveis, mulheres de negócios, que vocês tenham aí muito sucesso naquilo que vocês estão trazendo e transbordando para esse nosso mundo.